Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, morre aos 89 anos. E você vai ver também. Ucrânia pede ajuda do Brasil para convencer Putin a participar de encontro com Zelensky. INSS afirma que todas as 9 milhões de vítimas das fraudes foram notificadas. Virgínia Fonseca presta depoimento na CPI das Bets e nega cachê da desgraça. E ainda, faltando 17 dias para o fim do prazo, metade dos contribuintes ainda não declarou o imposto de renda. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E o atual presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, confirmou em suas redes sociais o falecimento do ex-chefe de Estado uruguaio, Pepe Mujica. Mujica faleceu nesta terça-feira, aos 89 anos, depois de lutar contra um câncer no esôfago. Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015. Com o fim do mandato, ele passou a ser senador, mas se retirou da vida política em 2020 por problemas de saúde. As condições clínicas de Mujica eram conhecidas por todos. Isso porque no ano passado ele anunciou que estava com o esôfago muito comprometido por conta de um tumor. E também afirmou que, ao mesmo tempo que lutava contra o câncer, sofria de uma doença imunológica que tinha afetado os rins. A figura de Mujica ficou marcada pela vida simples que ele levava, mesmo sendo presidente do país. Morava em um sítio no interior de Montevidéu e dirigia todos os dias o seu Fusca até a sede do governo, na Praça da Independência. Ele doava 90% do salário para instituições que combatiam a fome no mundo. Com a repercussão internacional, ele ganhou o apelido na imprensa de presidente mais pobre do mundo. E a Ucrânia pediu ajuda ao Brasil para que o presidente russo, Vladimir Putin, participe do encontro com Volodymyr Zelensky nesta quinta-feira. A reunião está marcada para acontecer na Turquia. O pedido foi feito por um chanceler ucraniano para o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante um telefonema. Kiev quer que o Brasil use a boa relação com a Rússia para convencer o Putin a se encontrar com Zelensky na Turquia. No fim de semana, o governo russo propôs uma conversa com a Ucrânia para encerrar o conflito que já tem mais de 3 anos. O diálogo foi bem aceito pelos ucranianos e a conversa foi marcada para quinta-feira em Istambul. Mas os russos não confirmaram a presença de Putin e tudo indica que vão enviar representantes no lugar dele. Os ucranianos não receberam a notícia com bons olhos e disseram que só faz sentido se Putin estiver presente. E em visita à China, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. O presidente Lula afirmou, após reunião em Pequim com o presidente Xi Jinping, que a relação entre Brasil e China nunca foi tão necessária. A declaração ocorre um dia após o governo brasileiro anunciar que a China fará novos investimentos no país, que somam cerca de 27 bilhões de reais, que envolvem áreas como energia limpa, carros elétricos, mineração e delivery. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. As falas de Lula contra a guerra comercial acontecem um dia após Estados Unidos e China anunciarem trégua de 90 dias na escalada de tarifas e sobretaxas adotada pelo governo Donald Trump e retaliada por Xi Jinping. O Brasil também tenta negociar a redução ou a extinção de tarifas adicionais aplicadas pelo governo Trump ao país, sobretudo nas exportações de aço
aço e alumínio. Este foi o terceiro encontro presencial entre Lula e Xi Jinping desde o início do mandato do brasileiro, em 2023, e o segundo em território chinês. Em discurso antes de Lula, Xi Jinping também destacou a importância da relação entre os dois países, considerada estratégica por ele. Xi também mencionou o apoio de China e Brasil para mediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. A proposta dos dois países, contudo, até o momento não foi executada. A Rússia deseja retomar as negociações na Turquia. O INSS anunciou hoje que os 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos já foram notificados e as contestações começam nesta quarta-feira. O INSS afirmou que todos os 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em folha de pagamento do benefício já foram notificados. O aviso foi feito pela plataforma Meu INSS. Segundo o Instituto, às 10 horas da manhã, 2 milhões de pessoas já haviam sido notificadas. Uma hora depois, o processo já tinha sido concluído. Na plataforma, o beneficiário que teve algum valor descontado recebe uma mensagem dizendo que foi identificado o desconto e que a partir de amanhã poderá informar se havia autorizado ou não. Por conta das milhões de notificações, o aplicativo ficou fora do ar e não tem previsão de retorno. Por esse motivo, os beneficiários estão sendo orientados a acessar o portal do INSS ou ligar no 135. A equipe econômica do presidente Lula deve anunciar na semana que vem um bloqueio no orçamento deste ano. Os valores ainda serão divulgados, mas parte do montante será para pagar os 6 bilhões de reais desviados. E mais da metade das agências bancárias do Rio de Janeiro fecharam as portas nos últimos 4 anos. E com isso, muitos imóveis da cidade estão vazios. Veja na reportagem do Anderson Nascimento. O esvaziamento do centro do Rio tem se arrastado há tempos e não tem apenas uma causa. O processo, que foi acelerado pela pandemia da Covid-19, persiste apesar de boas iniciativas em reviver o centro. Enquanto os resultados não chegam, quem anda pela região tem o olhar inevitavelmente atraído por grandes imóveis vazios ou subocupados, que ostentam por longos períodos placas de vende-se ou aluga-se. Boa parte desses grandes imóveis eram ocupados por instituições financeiras, que encerraram as atividades recentemente. O levantamento do Sindicato dos Bancários do Rio indica que, de 2021 a abril deste ano, de 294 agências e postos de atendimento bancário existentes no centro do Rio, 163 fecharam as portas. Na esquina da Rio Branco, com a Almirante Barroso, uma grande loja que vende produtos chineses se instalou no local que antes abrigava aquela que já foi a maior agência da Caixa Econômica Federal no país. A Federação Brasileira de Bancos informou em nota que não tem levantamento sobre o número de agências fechadas no centro do Rio e que essa decisão faz parte da política de negócios de cada banco, o que não é monitorada pela federação. A instituição disse ainda que 7 em cada 10 transações bancárias dos brasileiros são feitas pelo celular e que os bancos estão adequando as estruturas à nova realidade do mercado. E amanhã é feriado no Paraguai por causa da independência do país. E aproveitando a data, traficantes tentaram passar pela fronteira com o Brasil com drogas escondidas em camisas, bandeiras e outros símbolos nacionais. Mas não deu certo. Quem vai contar os detalhes é a repórter Carol Oliveira. Essa estratégia de camuflar cocaína em meio a objetos e vestimentas com símbolos nacionais foi usada em 2 cargas diferentes apreendidas no Aeroporto Internacional de Assunção, capital do Paraguai. Com a ajuda de cães farejadores, a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, encontrou cocaína escondida em uma caixa com copos térmicos e camisetas de times tradicionais do país e da seleção paraguaia. O entorpecente pesou 1,6 kg e está avaliado em R$900 mil. O destino da droga seria a Arábia Saudita. Já a outra carga flagrada seria uma remessa para Hong Kong, oculta em pacotes com 16 flâmulas com o brasão do Paraguai. Dentro de cada uma delas havia um tubo cheio de cocaína, um total de 4,302 kg da droga, que podem ser transformados em milhares de doses. No mercado asiático, essa carga é avaliada em mais de R$2 milhões
ilegais. E conforme as autoridades paraguaias, essa forma de agir demonstra que as redes de narcotraficantes tentam cada vez mais utilizar mercadorias que parecem lícitas como fachada para o tráfico internacional. E veja a seguir, Virgínia Fonseca presta depoimento na CPI das bets e nega o cachê da desgraça. E ainda, metade dos contribuintes ainda não declarou o imposto de renda. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E a influenciadora digital Virgínia Fonseca prestou depoimento hoje na CPI das bets e ela negou que o contrato dela contém alguma cláusula que garanta lucro a partir das perdas dos seus seguidores que jogam nas plataformas. No Senado, a comissão investiga a influência das plataformas de apostas no orçamento das famílias brasileiras e suas eventuais conexões com crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e associação criminosa. Virgínia foi questionada se seu contrato de publicidade continha a suposta cláusula da desgraça, ou seja, um percentual do lucro da bet a partir da perda de cada apostador influenciado por ela. Em resposta curta e direta, Virgínia negou. A senhora já firmou o contrato que prevê remuneração com base nas perdas de apostadores? Não. Em seguida, Virgínia, quando alertada sobre os seguidores que pediam por socorro por terem perdido tudo nos jogos de azar, ela respondeu que não tem como fazer nada por estes. A verdade é que nas nossas redes sociais, as pessoas estão pedindo socorro, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a senhora vive num mundo de 53 milhões e tal, mas existem milhões e milhões que não a seguem e que não pedem socorro. Mas eu acho que eles pedem socorro para a senhora, porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fazer nada. Quem me dera. Eu não tenho aqui. Então, aí tá complicado. Então, E faltam 17 dias para o fim do prazo de entrega das declarações do imposto de renda. E segundo a Receita Federal, metade dos contribuintes ainda não declarou. Metade dos contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025 para a pessoa física. Faltam 17 dias para o fim do prazo de entrega, que finaliza no dia 30 de maio. Até o momento, a Receita Federal recebeu cerca de 23 milhões de declarações, 50% do total de documentos previstos. Os contribuintes que, ao longo do ano passado, que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, precisam prestar contas à Receita. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto previsto. A liberação para a consulta da restituição está marcada para a partir das 10 horas da manhã do dia 23 de maio. O pagamento da restituição será feito em 5 lotes. O primeiro será pago no dia 30 de maio, mesma data para o fim do prazo de envio dos documentos. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Caio, depois que a CBF anunciou Carlo Ancelotti, notícia que caiu como uma bomba aí, como novo treinador da seleção, hoje ele, o próprio técnico, falou pela primeira vez sobre o assunto, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Ancelotti deu uma coletiva no centro de treinamento do Real Madrid e confirmou que todo mundo queria ouvir, não é? A partir do dia 26 de maio, ele é quem estará no comando da Amarelinha. Após o anúncio inesperado do acordo de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira, notícia que pegou o mundo inteiro de surpresa, nesta terça-feira pela manhã, o italiano concedeu entrevista no centro de treinamento do Real Madrid, confirmando que a partir do dia 26 de maio, ele será o novo comandante da seleção. O sentimento personal, obviamente desde o dia 26 vou ser o treinador do Brasil. Es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí.
Com mais 2 jogos restando pelo Real Madrid, o treinador já está ciente dos primeiros desafios que irá enfrentar ao assumir a seleção brasileira. Dia 5 de junho contra o Equador e 5 dias depois, em 10 de junho, a primeira partida em terras brasileiras contra o Paraguai. Apesar do pronunciamento confirmando a vinda ao Brasil, o Real Madrid ainda não se posicionou sobre o assunto. Olha, e ainda falando, né, do Ancelotti, o treinador já estaria, inclusive, né, Caio, conversando com alguns jogadores brasileiros que são de confiança dele e estariam nos planos para voltar à seleção, é isso? Exatamente, Kleber. Bom, nas próximas convocações aí, tudo indica que nós vamos ver velhos conhecidos com a camisa da amarelinha. Com a confirmação de Carlo Ancelotti no comando da seleção, começam agora as especulações sobre as próximas convocações. Há indícios de que o treinador já teria entrado em contato com antigos companheiros de clubes para informar que contará com eles neste novo período. O primeiro contatado teria sido Casemiro, um jogador que atualmente veste a camisa do Manchester United, já teve um período muito vitorioso no Real Madrid com Carlo Ancelotti. Junto venceram Champions League, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, La Liga, entre outros campeonatos. O volante teria sido informado que vai ser o homem de confiança da seleção e deve pintar nas próximas convocações. Há também jogadores que já atuaram na seleção, mas ultimamente não foram chamados pelos últimos técnicos que dirigiram o Brasil. Porém, chama a atenção de Ancelotti e pode pintar na próxima convocação. O primeiro é Antony, que atualmente está no Betis da Espanha. Além dele, Caio Henrique do Mônaco e Alexandre do Lille. São jogadores que o treinador italiano tem buscado mais informações, demonstrando interesse em contar com os atletas na amarelinha. Quem pode reviver um episódio de parceria novamente com Ancelotti é o atacante Richarlison. O Pombo trabalhou com o treinador no Everton da Inglaterra assim que se mudou para o futebol europeu. Com tanto craque à disposição da seleção brasileira, fica agora a dúvida sobre quem vai, quem vem ou quem volta. Bom, Kleber, confirmado aí o novo técnico Carlo Ancelotti, a gente deseja boa sorte a ele, né, que volte a brilhar a nossa seleção. Eu fico por aqui, um grande abraço a você e a todos, até mais. Tá certo, Caio, muito obrigado pelas informações e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até mais.